Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Date com o Dindim, o nosso podcast que fala sobre a relação com o dinheiro. Como é que tá a sua relação com o dinheiro? Tá boa? Tá ruim? Tá caótica? Tá uma relação de amor e ódio? Entre tapas e beijos? Como é que tá a sua relação com o dinheiro aí? A gente quer saber. E a gente também traz convidados ilustres para compartilharem as suas histórias de vida, de dinheiro, de família, coisas boas, desafios, histórias de superação, tudo que a gente precisa para poder realmente enxergar o caminho para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável em todas as áreas da vida e financeiramente, claro, é muito importante que a gente cuide, né, da nossa vida financeira. Estou aqui sempre com o meu sócio, parceiro, amigo, Gui Suetugo. Mais uma vez aqui, né? Tamo junto, sempre aqui na missão. Explica, Gui. Explica, Gui. E vou aproveitar aqui no começo já, só para falar, se inscreve aqui, deixa um like aqui. Não esquece de deixar um comentáriozinho aqui também, que é muito importante pra gente. E isso leva a gente para ser mais visualizado. Isso aumenta o nosso algoritmo. Bom, ajuda a gente aí, manda pra tia, pro tio, pro date. O algoritmo. É isso. É. Ah, e tem uma coisa também, a gente também quer que vocês comentem aqui embaixo quem são as pessoas que vocês querem que a gente traga aqui no Date com o Dindim, tá? Fala pra gente aí. A gente é bem cara de pau, a gente entra em contato com todo mundo e traz todo mundo aqui, é só você falar quem. Marca no perfil das Não, pessoas a gente dá lá um também jeito. que a gente vai atrás. Se a gente não for com a cara da pessoa, a gente não traz ela aqui. Mas... A gente não traz não? Não. Não, é tão legal. Não tem obrigação nenhuma. Sensação não, de desconforto. Você traz, você conversa aqui, eu não participo. Muito. Bom, mas hoje a gente trouxe uma pessoa muito bacana, ilustre, um cara que eu admiro muito, que eu sou amigo recente, né, mas que já da família, já é um cara muito presente aqui na nossa vida, é um cara gente boa pra caramba, que é o Fábio Piperno, que é jornalista, comentarista, passou aí 16 anos, certo? No Grupo Bandeirantes. Sim. Hoje está na Jovem Pan, com uma nobre missão aí de levar o debate político e também esportivo, né, Fábio? É isso, Thiago, Gui, um prazerzaço falar com vocês, muito obrigado pelo convite e agradeço também demais aí os exageros nessa abertura e olha, ele exagerou por conta, não paguei nada aqui, não tem caixa 2 e tal. Não, a gente faz isso porque a gente gosta de você, né? A gente gosta de você mesmo. Mas, Thiago, então foram 16 anos e meio no Grupo Bandeirantes, eu trabalhei em várias marcas do grupo, né? Principalmente no canal Band News, no Band Esportes. Houve um momento em que o Grupo Bandeirantes também era quem operava a TV Minuto, essa TV que passa dentro do metrô, e isso eu também era, enfim, responsável lá pela coordenação. O Grupo Bandeirantes chegou a também colocar no ar, durante 5 anos, a Rádio Bradesco Esportes. Participei desse projeto, né, do começo ao fim. Que mais? Fiz algumas coisas na Band aberta, passei rapidamente por outros veículos do grupo. Enfim, por lá eu rodei bastante. E foi muito importante, porque até pela forma como o Grupo Bandeirantes opera, né? Ele hoje é um grupo multiplataformas, tem muitos canais, cabo, canal aberto, um grande especialista conglomerado, no né? mundo do rádio, né? No mundo do rádio a presença sempre foi muito forte, está no jornalismo impresso, com o Metro e tal. Então você começa a olhar para várias plataformas e tal, entender melhor, não só o que a gente chama aí de indústria de comunicação, mas também vários segmentos da própria sociedade, porque quer dizer, uma hora você está falando com um canal de notícia, que tem, por exemplo, economia, que tem, sei lá, que fala sobre relações internacionais, na outra é o rádio, que faz o dia a dia da cidade. Então você passa a ter contato necessariamente com muitos públicos, muitas atividades e muitos universos. Isso foi muito bacana. E de 10 meses para cá, eu estou no Grupo Jovem Pan, então lá eu sou comentarista dos programas Opinião e 3 em 1, sou comentarista político, mas não larguei o esporte, continuo paralelamente fazendo esporte e também fora da Jovem Pan eu comento futebol em uma empresa chamada N Sports, que é uma startup do mundo esportivo e que deu muito certo, está fazendo muito sucesso e é quem opera as transmissões de 100% dos jogos dos campeonatos brasileiros, séries A e B, para o exterior. Então, se você estiver, por exemplo, na Malásia, você pode assistir a transmissão que a gente gera daqui
E vai estar o Fábio Perno lá legal. fazendo Sim, a narração via e comentará. um canal de streaming chamado Fanats. E também, se o canal local quiser comprar o nosso sinal aqui, ele pode usá-lo. Pô, Muito muito legal, bom. muito E ó, legal. Fábio é um dos caras que eu conheço que mais entendem de política e de futebol. Com certeza. A camiseta já Ele tá não bonita, tá. ele já é boa gente. Ele já, entende de futebol, ele só porque tem mau gosto, né, pra futebol. Você tá entre palmeirenses Ele aqui, entende, ele você tá entende. meio- Mas não sei porque ele toma decisões erradas, né? Quer dizer, a pessoa entende, por Dá-lhe exemplo, de porco. dinheiro e toma Dá-lhe decisão errada porco. com dinheiro, igual ele. Antes que eu me esqueça, dá-lhe porco. Né? É isso aí. Mas olha, Fábio. Aliás, o Palmeiras é um bom case de como se lida bem com dinheiro. Exatamente. A gente Bom. pode entrar nessa discussão, viu? Bom, aí vamos por partes aqui. Primeiro, a gente vai começar com o seu avatar. O Fábio fez o teste dos avatares aqui, que é a nossa novidade já no último episódio a gente trouxe, a gente vai continuar fazendo. E como é que foi fazer o teste? Tranquilo? Tranquilo, Suave. tranquilo. É interessante que aí você começa Reflexões, a refletir. Falei, puxa vida, eu faço isso, não fiz aquilo. Claro que talvez hoje eu tenha assim, alguma opinião diferente daquela do dia que eu fiz o teste. Mas que ele te provoca boas reflexões, eu não tenho a menor Boa. dúvida. Então chegamos ao Legal, nosso objetivo é fazer essa provocação mesmo, essa reflexão sobre como é que funciona a tua vida financeira, suas crenças, etc. Veja, pensando, para manter esse meu vício de café, se eu tomar, por exemplo, 5 cafés por dia na rua, eu vou gastar tanto. Esse tipo de cálculo eu nunca tinha feito na vida, né? Mas aí, falo, mas espera lá, isso aqui, vezes 5 dias úteis na semana, dá tanto. No mês dá isso. Aí quando você olha para a cifra anual, fala, isso aqui essa é a uma cabeça. passagem para o Catar. Essa é a cabeça. E com essa inflaçãozinha, né? Se Pô, estiver no então. aeroporto ainda. O que vira em um Meu ano? Deus. Sempre a conta é multiplicar por 365. Pois é. Mas olha, Fábio, que bom que isso está provocando esse pensamento em você, acho que é por aí mesmo. E vou falar aqui do seu avatar rapidinho, tá? E a gente vai comentar um pouco para ver se faz sentido. Mas você é uma coruja. Esse é o seu avatar, coruja. Vou ler aqui, tá? Opa. Vou ler aqui rapidamente o seu avatar. Você acredita que o dinheiro é um grande facilitador, permite que as conquistas sejam mais rápidas, te dá liberdade para fazer o que quiser e quando quiser, sem precisar depender de outras pessoas. E abre caminhos para uma vida mais confortável, sem tantas preocupações. Afinal, com uma boa reserva financeira, não há por que se inquietar tanto com o amanhã. Dinheiro também é poder. Poder falar não para um trabalho que não te agrada muito, por exemplo, porque você não precisa tanto assim dele. Poder viajar para onde quiser, poder usufruir de prazeres da vida sem ter que colocar cada movimento na ponta do lápis. Pode ser que não se considere rico ainda, mas almeja ganhar mais. Acredita que o dinheiro não é o único responsável pela felicidade das pessoas, mas que ele pode, sim, trazer um tanto de alegrias para elas. Tem um meme que circula na internet que diz que o dinheiro não traz felicidade, mas leva para Paris, o que é a mesma coisa. Você compartilharia esse meme no Facebook? Eu compartilharia, sim. Eu acho que essa questão do dinheiro é a mais fácil do mundo para a gente responder. Ou seja, é melhor ter ou não ter dinheiro? É isso aí. Então, assim, não é que a gente viva 365 dias por ano só voltado para acumular. Não se trata disso. Embora quem tenha esse estilo de vida também, ok. A questão veja, o dinheiro não te dificulta nada. O dinheiro te compra facilidades. E todo mundo tem como objetivo de vida viver bem. É isso aí. Então, é mais fácil viver bem com ou sem dinheiro. É isso aí. Exatamente isso. Vou só terminar aqui a sua descrição, tá? Tem um por outro lado aqui. Por outro lado, você sabe que é importante poupar e que não é muito inteligente pôr o carro na frente dos bois. Então você evita comprar coisas pelas quais não pode pagar no curto prazo, não gosta muito de ter conversa sobre dinheiro, é melhor que cada um cuide das suas finanças dentro de casa, sem ter que expor isso para os terceiros. A coruja, Fábio, é símbolo de sabedoria e de mistério. Opa. Assim também você lida com a sua vida financeira com mais discrição, fazendo escolhas inteligentes, mas sempre em busca de conquistar uma conta bancária mais animada. Faz sentido? Faz muito sentido, até porque eu também eu já naveguei pelo outro lado e vou falar um negócio para você, em águas nada calmas, né? Como é que foi isso? Eu era um perdulário total, gastava tudo, quer dizer, o meu objetivo, Um bom vivan.
Mas, Tiago, é pior. Pior. Assim, o meu objetivo, eu ficava imaginando o tanto que eu ia poder gastar no mês com aquele dinheiro que ainda eu tinha perspectiva de receber. Então você já colocava os gastos. Gastava na frente, então. Muito. E assim, então todo o dinheiro que entrava era exatamente para apagar os incêndios que tinham ficado atrás. Vivia um mês para frente. Eu vivia um mês para frente. Quer dizer, o meu ano tinha 12 meses, mas o meu dinheiro 11, né? Isso é ótimo. Muito bom. E você ficou endividado? Fiquei. Bastante? Para o meu padrão de ganho da época, sim. Infelizmente isso passou, ficou bem para trás, mas aprendi muito. Sofreu? Sofri. E você atribui isso a quê? Assim, você tem uma origem disso? Você identifica como é que, por que esse padrão acontecia? Era um pouco do contexto da sua família? Ou você mesmo que tinha essa coisa mais de viver o agora e isso foi mudando com a maturidade? Foi muito pessoal mesmo. Aliás, a minha família vivia longe de mim, né? Minha família mora no interior de São Paulo, mora longe daqui, e era por conta mesmo. Porque teve durante muito tempo na minha vida, eu tive um outro defeito muito sério, de também não entender que o dia tem só 24 horas. Então, não dava para você querer fazer 2, 3 trabalhos, aí sair, viver, uma vida super louca por aí, enfim, madrugadas e madrugadas em volta, dorme pouco e tal, enfim, trabalha mal, aí o dinheiro não entra na medida em que você imaginava que fosse entrar. Então era tudo realmente uma espiral difícil de ser quebrada. A sua criação com seus pais foi uma criação de escassez? Foi uma criação de abundância? Como foi isso? Classe média confortável. Meu pai era um funcionário público bem pago, né? Trabalhava numa universidade, na Unesp. A minha mãe era professora, mas, enfim, a gente vivia confortavelmente. Quer dizer, meu pai nunca teve, dificuldade para me pagar a faculdade, para o meu irmão e tal. Enfim, eu acho que eu fui muito folgado nessa fase, porque eu saí de casa, eu vinha para cá fazer faculdade, o dinheiro entrava todo mês, meu pai me mandava. Então, talvez, no momento em que eu quebrei esse vínculo familiar e passei a morar sozinho, aí eu acho que eu relaxei demais. Então. Saiu da zona de conforto. E entrei numa zona mais confortável ainda. Porque antes, quando eu morava com meu pai, minha mãe e tal, claro que os pais ficam mais em cima de padrões de consumo, de gasto e tal. Quando eu passei a morar sozinho, nossa, era uma folia, era um liberou geral. Né? Folia. Total. E você não pensava muito no futuro, assim, o que você vai fazer? Nem um pouco. Meu pai me falava para pensar no futuro toda hora, toda hora. E eu não estava nem aí. A gente estava falando do seu avatar aqui, da coruja, né? E hoje, enfim, você falou que seu pai era muito bom, muito organizado com essas coisas. Você falou aí que você já fez todas essas loucuras. O oposto dele. Etc. Hoje você é bem mais controlado com o dinheiro? Melhorei tem muito. Sua reserva ali? Não, melhorei muito. muito. É isso? Não. É? Enfim, melhorei demais. Você investe? Tem investimento, assim? Eu tô me preparando para fazer isso agora de uma forma mais agressiva e tal. Né? Enfim, conversando com gente que entende e tal. Pô, aí, Até porque é o seguinte, isso é um paradoxo. Eu sou bem informado e eu tenho boas ideias, mas eu sempre tive problemas muito sérios de execução. Mas eu quero melhorar isso também. Você tem medo de mexer com isso? De alguma forma? Não sei se não é exatamente medo, Tiago, mas é o poder de iniciativa. Poder de iniciativa. E a gente vai aprendendo, a gente vai também entendendo que a gente, às vezes, tem limites muito melhores do que a gente imagina em relação a essas coisas. O meu trabalho, a minha guinada profissional me mostrou isso. Em relação ao investimento, eu tenho certeza que vai ser assim também. Fábio, eu falo isso porque a gente trabalha há muito tempo com finanças, né, com educação financeira, e uma das coisas que mais prejudica as pessoas é justamente ficar ali com medo de tomar iniciativa, de achar que vai dar errado e acaba procrastinando isso, né? Empurrando. Então, acho que é muito importante dizer isso também, um pouco de... Realmente, a gente não foi ensinado, você não foi ensinado a fazer isso, né? E aí o seu perfil era um perfil que era de uma forma, agora é de outra forma, você mudou, está mudando, todo mundo está mudando, né, o tempo inteiro. E acho que é legal entender o seu processo, né? Você está num processo, está se preocupando mais com isso, no bom sentido, né? Uma boa preocupação, porque no fim das contas é só bem-estar que você está buscando, como todo mundo. Claro, você está comprando bem-estar. Exatamente. Você está comprando, sobretudo, o tempo. Né? A partir do momento que você vive melhor, que você investe melhor, você passa também a gerir melhor o seu tempo. E isso é um ativo muito precioso para todo mundo. Eu acho que o principal ativo nosso é o tempo, né? É o tempo. E a gente, assim, até indo para um caminho aqui, que eu acho que eu queria
explorar com você, a gente queria explorar com você, a gente hoje não é educado financeiramente. O Brasil é um dos países menos educados financeiramente. No PISA, que é a avaliação dos estudantes do ensino médio, que avalia todos os estudantes de 15 anos aí, de quase todos os países, é feito pela OCDE. No PISA, no Brasil, nós somos o 17º em 20. Nós somos o quarto pior país na avaliação internacional dos estudantes em educação financeira. Somos um país que está com 75% de pessoas endividadas, né? De todos os níveis, é claro, tem todos os tipos de dívida aí, mas é um altíssimo nível. O endividamento gera problema de saúde mental, de saúde física, o endividamento gera divórcio, problema financeiro gera divórcio, gera problema em relacionamento, gera queda na produtividade no trabalho, gera um monte de coisa muito ruim. Bom, e esse debate da educação financeira nas escolas, ele nunca esteve tão grande, né? A Base Nacional Comum Curricular, que é a base que integra os currículos no Brasil, pela primeira vez a gente tem uma base integrada entre todos os estados, né? É um sonho da educação, e para quem é de educação há muitos anos, há décadas na verdade. A gente tem uma BNCC, que é a base nacional, tem um desafio muito grande de implementar essa base, porque, claro, a educação é descentralizada, existe todo um processo para isso acontecer, mas o fato é que tem educação financeira hoje na base nacional curricular. Tá? Então esse debate nunca esteve tão forte. Recentemente, a deputada Luciana Genro votou contra a implementação da educação financeira nas escolas no Rio Grande do Sul, o que gerou um debate muito forte, né, porque há todo um movimento pró-educação financeira nas escolas e, claro, a argumentação dela tem uma parte que faz sentido, que ela diz que as pessoas têm uma renda muito baixa e elas têm que aprender elas têm que ter uma renda melhor. Você não pode ensinar a pessoa que tem uma renda, um salário que mal dá para comer, a gerir suas finanças, né? Antes de expressar a minha opinião aqui, eu queria entender assim, de você, o que você acha da gente ter uma educação financeira nas escolas? A questão é que a gente, enquanto aluno e tal, né, imaginando um mundo mais teórico, né, ficar discutindo ideias e tal, no fundo, esse choque aconteceu porque talvez a gente recusasse a discussão de temas práticos que faziam parte do dia a dia. Então, você traz, por exemplo, discussão financeira hoje, né, para um currículo de escola pública ou mesmo, enfim, de qualquer instituição que não seja exatamente uma instituição voltada à administração, economia e tal, eu tenho certeza que esse embate que você levantou, que a Luciana Genro acabou proporcionando, então, esse embate ele vai ser muito vivo e frequente. Porque é, sobretudo, uma quebra de paradigma. É claro que, em algum momento, as pessoas têm que discutir isso no dia a dia. Quer dizer, o garoto adolescente, ele pode discutir a rede social dele que ele quiser. Só que tem que ser incorporado ao dia a dia dele o que ele vai fazer com a grana que o pai dele dá para ele. Só que isso vai ser um choque cultural muito grande. Você está falando do dia a dia aí, o dinheiro eu acho que ele é do dia a dia, né? Desde a criança que o pai dá o dinheiro ali para ele comprar o lanchinho na cantina, né, da escola, até acho que tudo que, pai, preciso comprar material escolar. Então, acho que todo mundo acaba tendo contato desde criança com o dinheiro, né? E você estava falando da pesquisa, eu tinha lido uma pesquisa essa semana ainda lá da S&P Financial Survey, lá, é uma de Nova York, e mostrou que as crianças tendem a aprender mais educação financeira ali entre os 6 anos de idade, é onde mais assimilam as informações. Por que eu estou falando isso? Essa discussão foi levantada sobre tudo e isso estava no meio dessa PEC aí que está sendo discutida. Eu queria saber como que você enxerga. Eu enxergo muito paralelo as duas coisas. Eu acho que existe uma falta de dinheiro mesmo para a população, né? E isso é um problema mais político macro. E acho que a educação financeira tem que andar paralelo a isso, porque todo mundo precisa da educação. Eu queria saber como que você enxerga isso nas políticas mesmo. Você acha que teria que ter um incentivo mesmo político para gerar dinheiro, como os auxílios e tudo mais? Você vê dessa forma? Como você vê isso? Eu vejo essas coisas bem integradas, porque imagina você, por exemplo, você tem um filho, você falou em criança de 6, 7 anos. Se você der, por exemplo, olha, meu filho, é o seguinte, eu vou te dar R$100 por semana para você comprar lanche lá na escola. Se o teu filho não aprender muito cedo
que aquilo ele não pode gastar de uma vez, que aquilo é para 5 dias, ele vai chegar no terceiro dia e falar, pai, o dinheiro acabou. Aí você vai dar mais. Senão você não vai falar, pai, então agora você vai passar fome. Enfim, você vai ter que dar um jeito de prover isso aí. Então, ele tem que entender, ele tem que aprender em casa, né, que o dinheiro é um recurso finito, né? Ele não pode sair gastando à vontade, que daqui a pouco o pai tem lá uma maquininha que faz mais e dá para ele. Então, ele tem que aprender que aquilo tem que durar de segunda a sexta, que ele não pode gastar de uma vez. Essa noção você vai levando, você vai crescendo, você vai levando para o teu dia a dia. A sociedade ela não pode se acostumar a ter alguém que possa ser o seu provedor ad eterno. E veja, eu não sou contra, e nunca fui contra, auxílios dos governos, o Bolsa Família, o auxílio emergencial na época lá da pandemia. Enfim, eu não sou contra isso. Nosso país tem muitas carências, e aí não é só uma questão de caridade, é uma questão de manter realmente as pessoas, né, com um mínimo de, enfim, dignidade, até para que também elas possam comer, elas possam médico, elas possam educar seus filhos, para poder ir para o mercado de trabalho também, né? Então, isso tem um efeito multiplicador. Aliás, sempre teve. Né? Esse tipo de política de transferência direta sempre teve um efeito multiplicador importante, sempre fez bem para a economia, mas, uma vez eu ouvi alguém dizer uma frase que era mais ou menos assim, a gente também tem que cuidar para que as mães do Bolsa Família não sejam as avós do Bolsa Família. Então, em algum momento, você tem que tirar as pessoas desse prover esses meios. É diferente do que está acontecendo agora. Exato. Sim, exatamente. Não, a lógica é exatamente essa, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto que era de educação financeira justamente para as mulheres do Bolsa Família, com essa lógica de como você faz para prover, claro que é um desafio, não é? Claro. A gente está falando de, para quem também é, né, acho que é um debate longo também, mas a gente está falando aqui de uma população que ela é de extrema baixa renda, né? A gente está falando da pessoa que não tem o que comer em lugares que não tem economia, muitas vezes. Não é que a pessoa não está trabalhando porque ela não quer, ela está no sertão. Exato. Quem já foi no sertão do Nordeste aqui sabe o que eu estou falando. A pessoa não está ali porque ela é preguiçosa, ela não tem uma renda mesmo. Então a gente está falando do mínimo para não morrer de fome. A gente está falando que também, eu já tive a oportunidade, infelizmente, de ver crianças trabalhando em seringal, trabalhando em canavial, criança de 5, 6 anos, com faca na mão, trabalhando em canavial. Isso existe, gente. Existe muito aqui no Brasil. Minha mãe passou por isso. Então. E aí, esse discurso de, isso daí você está ajudando o cara a ser preguiçoso, é um discurso, no mínimo, reduzido de quem nunca viu a realidade do Brasil de verdade. É elitista. E aí o cara tá aqui na Faria Lima e fala, não, você está ajudando a pessoa a ser preguiçosa. Então vai lá no Nordeste, vai ver como é que funciona a vida lá, e aí você volta para falar se está sendo bolsa esmola, tá? Agora, um ponto importante que você falou que é essencial é o seguinte, não é para você deixar a pessoa ficar ali dependente. Então esse projeto de educação financeira é justamente para mostrar como você usa aquele dinheiro que ainda assim é pequeno, e o Bolsa Família é um recurso muito pequeno, a gente sabe o quanto que isso desempenha no orçamento da União, o quanto que isso daí é nada, é peanuts, como se diz, né? É pouco, não é uma coisa que vai impactar a economia de quem está ali fazendo, né, grandes negócios, certamente, mas a gente precisa educar a pessoa, não é para desafogar a economia, é para fazer a pessoa caminhar com as próprias pernas, ela poder ter o mínimo filho dela estudar, porque essa é a ideia do Bolsa Família. Sim. Estudar para não ficar trabalhando e essa próxima geração não precisar, né, poder ter condições de... É para criança ir para a escola, basicamente. Resumindo aqui, é para criança ir para a escola, que a gente tem que ter criança no Brasil até 17 anos na escola. Né? Isso que a gente tem que fazer com o país para ele dar certo. Não tem outra opção. Se for olhar a Coreia do Sul, Coreia do Sul foi o que ela fez dos anos 90 para cá. Não é? A Coreia do Sul era um país falido nos anos 80, final dos anos 80, era falido, não tinha nada, foi lá e fez uma revolução na educação, investiu e botou todo mundo na escola até o final do ciclo, valorizou o professor. Hoje vai ver a Coreia do Sul. O que é a Coreia do Sul? Né? A Coreia do Sul, sobre isso aí que você falou, ela promoveu num grande evento um efeito simbólico que é único no mundo. Então, nunca vi nada parecido. Na abertura dos Jogos Olímpicos de Seul, em 88, então, quando você tem lá, enfim, a cerimônia, o cara entra com a tocha olímpica, com a pira, vai lá e acende, com a tocha acende a pira e tal. Normalmente, qualquer país do mundo vai lá e coloca algum atleta, algum nome histórico do seu esporte para fazer isso. A Coreia do Sul também fez.
era enfim, um senhorzinho lá, esqueci o nome dele, mas até escreveu um livro que eu tenho um capítulo dedicado a isso, é um nome difícil. Então, ele foi obrigado a competir pelo Japão na Olimpíada de 32, quando o Japão tinha invadido a Coreia e tal. Ele foi medalha de ouro, subiu ao pódio, e aí lá, então, ele foi obrigado a receber a medalha com o nome japonês, com o nome que o Japão impôs a ele. Aí o tempo passou e tal, a Coreia voltou a separar do Japão, então ele foi homenageado, enfim, na abertura dos Jogos de Seul, então ele levando a tocha. Só que quando ele chega lá em cima para acender a pira, ele acende a pira, ladeado aí, com vários professores. Por quê? Porque a Coreia do Sul estava exatamente querendo homenagear aquele segmento da população que era, naquele momento, responsável pelas grandes transformações que o país fazia, ou seja, os professores. Então, foi um grande atleta histórico com os professores. Essa imagem é linda, está no YouTube. E olha só o nível, né? Você levar... É sobre valorização, é sobre você dar valor ao que tem que ser dado valor. E aqui no Brasil a gente não dá valor à educação ainda, né? E a gente precisa mudar isso. É um clichê falar disso, mas a gente vai falar isso infinitamente até que isso mude, né? Se alguém não pegar essa o Ceará pauta, é um bom case, hein? O Ceará é um bom case. O Ceará é um excelente case, inclusive é o estado que mais aprova, enfim, vestibulandos aí no ITA, que é o vestibular mais difícil do país. O Ceará, ele paga bônus para o professor. A gente está falando aqui de uma educação nova, né? De uma educação que vai valorizar, dar realmente um benefício, um salário digno. Um professor hoje entra no Ceará ganhando R$6.000. Maranhão. Vou aproveitar que a gente está falando, enfim, de políticas públicas aí, né? E a gente pode envolver as privadas nisso também. Esse ano a gente tem o ano aí de eleição, né? O mercado, acho que o mercado em geral, não só o de investimentos, o mercado em geral vai se movendo de acordo com a especulação, né? Do que pode vir por aí. A gente queria saber como que você vê essa situação. A gente tem PECs sendo levantadas agora de todos os tipos, PEC Kamikaze, que foi o assunto dessa semana. Eu queria saber como que você enxerga isso. Tá muito inchado mesmo? Eles estão fazendo isso simplesmente só pela eleição? Como que você está vendo todo esse movimento aí do governo? Você sabe que eu chamo a PEC Kamikaze a PEC Silvio Santos, porque ele tem aquele quadro lá, quem quer dinheiro? Ele faz um aviãozinho e joga o dinheiro lá. É mais ou menos o que a PEC faz, né? Ela é, obviamente, uma PEC com fins eleitorais. Mas, ela está dando dinheiro para quem está passando fome. Então, é verdade. A sua questão da fome resolvida até dia 31 de dezembro, depois de 1º de janeiro para frente, elas não vão mais ter fome, porque, milagrosamente, essa PEC vai resolver esse problema também, assim como os caminhoneiros. É claro que essa PEC ela tem fins eleitorais. Ela não aponta uma solução perene. Ela aponta, assim, um remendo eleitoral. Então, ela é feita para isso. Mas o mundo pode mudar, o dinheiro do governo, em algum momento ele vai acabar, não pode dar para sempre isso. Veja, esse tipo de política pública tem que ser mais racional e tem que visar principalmente o longo prazo. Claro que você tem que ter medidas emergenciais, mas isso já deveria ter sido feito. Isso não pode ser feito da forma como vem sendo proposto agora, porque, veja, essa PEC, no fundo, ela acaba quebrando uma blindagem que foi uma das boas coisas que os políticos do Brasil fizeram. O que significa isso? Hoje você não pode criar despesa em ano eleitoral. Isso é uma coisa óbvia, porque a gente tem um país de políticos que tem sempre, né, aquela sanha de mexer no orçamento em ano eleitoral para, enfim, beneficiar suas bases e tal, isso todo mundo já sabe. E aí, então, o Brasil criou uma blindagem exatamente para impedir que o político em ano eleitoral faça isso. Essa PEC, ela rompe com isso. Então, nesse sentido, além dela ser ruim do ponto de vista econômico, ela é uma ameaça à democracia, sim. Por quê? Porque agora, com o cadeado arrombado, a cada eleição, o político, sempre que tiver dificuldade, ele vai poder chegar, então agora que já teve um precedente, eu vou fazer a mesma coisa. Então isso não pode acontecer. Mas é legal a gente estar levantando todos esses assuntos aqui, porque o objetivo que a gente tem aqui no Date mesmo é democratizar as informações sobre investimento, democratizar essas informações de educação financeira mesmo para a vida das pessoas. E a gente vê que as políticas públicas, às vezes, não têm um papel tão forte como deveriam ter, ou não investem tanto
tempo e dinheiro quanto deveriam nesse tipo de educação. E eu acho que a internet também permitiu que a gente pudesse fazer esses tipos de trabalho, né? Que é inclusive o que a gente faz. A gente está falando sobre educação financeira nas escolas, né? E acho que um gancho que eu queria pegar daquilo assim, é tudo muito polarizado, né, Fábio? Assim, ou o cara fala de uma coisa assim que ele apoia 100% e aquilo ali é 100% da vida dele, ou ele discorda daquilo e não existe um debate saudável, assim. O pessoal fala do Fla-Flu, do eterno Fla-Flu, mas o brasileiro ainda não sabe debater alguma coisa num nível superior, assim, que eu digo. Que cara, eu acho que isso aqui é certo e você pode pensar diferente. De forma natural e saudável discordar de mim e a gente pode conversar horas sobre isso. Que aí eleva para um outro nível. Ou as pessoas estão defendendo e batendo, um é o santo, o mito, o outro é um é o mito de um, outro é o mito do outro. Não estou dizendo aqui especificamente o lado que eu não vou provocar esse nível aqui, porque eu justamente não quero chegar nesse óbvio, né, que é ser de um lado ou de outro, né? E o debate está tão polarizado, assim, os lados têm que ser tão tomados, que teve um caso recente, foi o Thiago Leifert, que ele declarou que ele não apoiava nenhum dos dois principais candidatos, e aí ele foi execrado pelos dois lados, né? Os apoiadores do Bolsonaro destruíram ele, os apoiadores do Lula destruíram ele, como se ele tivesse que escolher um dos dois lados e nenhum dos dois pudesse representar, né, a posição dele. E eu acho que isso é tão prejudicial assim, para a evolução de todo mundo. Assim, né? Ninguém tem direito de dizer o que você tem que pensar ou não. Né? Ninguém tem direito. O que a gente tem que trabalhar mais é nos fatos. Né? Dizer assim, olha, o que é um fato que pode ser bom ou ruim, ou o que é o outro fato que pode ser bom ou ruim. Não sei, estou trazendo aqui para ouvir um pouco de você, porque eu sei que você está nesse debate, né, e você está com um papel de fazer esse debate, né, na Jovem Pan, até um papel de oposição dentro ali do canal, que é muito saudável essa oposição, né? Não adianta você ter um direcionamento só para um lado ou só para o outro lado, senão a gente não vai crescer nunca, né? A unanimidade é burra, né, Fábio? Sim, sem dúvida nenhuma. Nelson Rodrigues dizia isso, né? E aliás, ele, inclusive, ele entendia muito do comportamento das pessoas, principalmente do grupo mais elitizado e moralista. Né? No fundo, acho que atrás de todo grande, mas de todo, né, daquele ferrenho moralista, há um devasso. Mas, de qualquer forma, isso também é um outro debate. Eu acho que, veja, a gente está nesse... Você acha que quem é muito moralista... na verdade, está escondendo muita Mas coisa? É claro, aquele cara que faz questão de toda hora, eu sou moralista, porque isso está errado, porque isso vai contra a moral, isso afronta a moral. Ó, coisa mais comum do mundo, lá nos Estados Unidos, aqui também e tal, né? É você pegar alguns religiosos que fazem diariamente essa pregação, principalmente telepastor e tal, né? Aí, daí a pouco, você descobre um escândalo sexual, um escândalo econômico da vida do cara. Isso é muito comum. Não confie em quem, seja explicitamente um moralista muito ferrenho. Quem fica defendendo muito tem... Quem defende moral não precisa ficar toda hora falando, eu defendo a moral. Exatamente. Mas e essa história do cidadão de bem, que é muito falada aí? É isso que você está falando? Eu acho que eu não preciso ficar o dia todo falando que eu sou um cidadão de bem. A partir do momento que eu começar a repetir muito isso, desconfiem de mim. Pô, é isso. Exatamente isso. Não precisa falar para fazer, né? E eu acho que a gente estava falando também, né? Falou um pouco, acho que queria voltar nesse assunto, né? Sobre a situação que a gente está vivendo agora, né, no nosso país, que é única, ninguém previa isso. Encontrar culpados é o caminho mais preguiçoso, na minha opinião. Acho que é encontrar soluções, encontrar maneiras de melhorar as coisas sempre, né? Então ninguém previa. Não dá para saber se estivesse na mão de um político ou de outro estaria melhor ou pior. Isso aí é acho que é uma perda de tempo pensar assim. Mas o fato é que a gente está vivendo uma situação única, prejudicial, e aí a gente precisa olhar para a situação da maioria da população que está em situação muito ruim ou, né, pior do que muito ruim. Não sei nem o adjetivo aqui. Nós temos aí 33 milhões de pessoas que estão ali no nível da fome. Voltamos ao mapa da fome de uma maneira assim, né, muito rápida. E, de novo, sem encontrar culpados. A gente vive, isso é um fato, estou falando sobre fatos. O fato é, a gente tem 33 milhões na fome. E como você enxerga essa agenda da gente realmente... E aí fora a questão eleitoreira, tá? Acho que é uma questão de longo prazo, da gente garantir
que o mínimo aconteça, o mínimo de dignidade aconteça para a população, né? E aí, fazendo um paralelo a também uma pauta mais liberalista, de que não vamos deixar as coisas acontecerem, né, que é um pouco da ideologia liberal, né? O privado vai dar conta, né? O mercado vai dar conta, o mercado vai conseguir atender as demandas, não precisa de intervenção nenhuma do governo. Como é que você enxerga isso? Eu acho que, principalmente em um país com muitas carências, muitas demandas, você não pode desconectar mercado de governo. Mas isso não significa mais, por exemplo, intervenção, não significa você sair estatizando tudo. Não é isso. É o Estado ter políticas públicas, até porque com boas políticas públicas ele também facilita o trabalho da iniciativa privada. Então, com a iniciativa privada mais forte, investindo mais, é óbvio que o governo vai passar a ter mais recursos também para destinar às suas boas políticas públicas. Então, é isso que não pode ser rompido, é isso que as pessoas têm que entender. Não há nenhuma chance de sucesso se houver essa desconexão. Sabe, esses dois entes aí, governo e iniciativa privada, eles têm que estar muito próximos. É mentiroso o discurso de que o governo não gera recursos e tal, então, enfim, toda a liberdade, a livre iniciativa. Não, as coisas não são assim. Até porque o governo, uma das coisas que ele pode fazer e deve fazer é criar um bom ambiente para, por exemplo, se atrair investimentos. Hoje, por exemplo, eu li um artigo de um especialista em indústria de petróleo, e ele dizendo o seguinte: olha, por que a gente produz cada vez mais petróleo e continua faltando combustível aqui? Porque nós perdemos por falta de boas políticas e por falta de uma série de fatores e também de instabilidade nas regras, nós não conseguimos mais atrair capital para a construção de refinarias. Quanto tempo não se constrói uma refinaria aqui no Brasil? Muito tempo, né? Teve aquela lá de Pernambuco, que até vai ser, vendida agora, toda cheia, né? Toda manchada de corrupção e tal, mas ela foi uma em mais de 20 anos. Agora começaram a fazer uma no Ceará, capital privado. Então, ou seja, não tem mágica para isso, né? Se não tiver um bom ambiente de negócio, você não vai atrair investidores. Agora, para ter esse bom ambiente de negócio, o Estado tem que funcionar bem. E veja, não significa Estado mínimo, significa Estado que trabalhe bem. O Estado não tem ótimas universidades. Quer dizer, todo mundo quer, sei lá, fazer um curso na USP, todo mundo quer fazer um curso numa universidade federal. Então, isso mostra também que é falso o argumento de que o Estado não faz nada ou só faz porcaria. Não, essa é uma área em que ele está trabalhando bem. A melhor empresa de tecnologia do Brasil, que mais exporta e tal, né, é a Embraer. A Embraer foi uma empresa criada pelo Estado. Ela foi privatizada depois, mas ela nasceu dentro do Estado. Isso mostra que é muito falso o discurso que você pode, de que o Estado não presta, o Estado só atrapalha, o Estado não vale nada. Não é assim. O Estado faz muita coisa ruim, mas ele também tem bons ativos por aí. Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, se você acha que se você é a favor da menor intervenção do Estado, efetivamente, e se você gosta, uma linkada na outra, das privatizações. Falando em termos gerais aí, você falou do petróleo, eu já pensei na Petrobras aqui, e como que você vê isso? Você é a favor da privatização e a menor intervenção do Estado para que isso aconteça como um todo? Acho que isso não pode ser visto como um dogma. Então, eu, por exemplo, não me oporia se discutir a privatização do Porto de Santos, como tem falado. Sim. Hoje não vejo uma razão para que o Estado seja dono de um porto. Mas eu sou radicalmente contra a privatização da Petrobras, uma série de fatores, inclusive porque a Petrobras é uma empresa que devolve muito para o Estado. Né? Se fala muito em preço de combustível, mas a verdade é que, por exemplo, no ano passado a Petrobras devolveu, na forma de dividendos, 44 bilhões de reais. E aqui no Brasil ocorrem muitos investimentos privados no setor, inclusive de produção e extração de petróleo. Posso te dar nomes aí de 4, 5 empresas brasileiras, petroleiras brasileiras, que estão ganhando, estão lucrando. Elas lucraram no passado mais de R$1 bilhão. Por exemplo, você tem a Enalta, PetroRio, PetroRecôncavo, você tem um monte. Da mesma forma que o setor de produção e extração, ele recebeu investimentos de petroleiras europeias, americanas, chinesas, está todo mundo aí. O gargalo é na questão do refino.
Na produção e extração, hoje o Brasil, inclusive, é um país muito exportador, cenário que não se imaginava 15 anos atrás. Então, a presença da Petrobras, ela não prejudicou a expansão dessa questão da produção. Se, por exemplo, a gente pega nos anos 90, o Roberto Campos chamava a Petrobras de Petrossauro e dizia que se dependesse da Petrobras, o Brasil jamais seria autônomo, seria um país independente na produção de petróleo. Se esse cenário perdurasse até hoje, eu concordaria com o Campos, mas isso mudou. O Brasil não só passou a ser autossuficiente, coisa que ele duvidava, como passou a ser exportador. Então, do ponto de vista de negócio, eu acho que é um bom negócio para o país. Agora, veja, não vou também encarar de forma dogmática. Pode-se privatizar o Porto de Santos, mas eu sou contra privatizar a Petrobras. Bom, então começamos aqui o quadro Bate-Bola. Você que é do futebol aí, ó. Esse é o quadro onde a gente vai. É bem papum mesmo. Vamos para essa tabelinha. Aquela bolinha marota. Vamos jogar aqui. Eu faço uma pergunta, você responde sem pensar. O que vier na tua cabeça aí. Beleza? Sobre a sua vida financeira aqui, sobre decisões financeiras, é coisa simples, tá? Uber Black ou Uber juntos? Os dois. Hambúrguer gourmet ou fast food? Nenhum. Detesto hambúrguer. Caramba. Primeira vez que a gente escuta isso aqui. Crédito ou débito? Pago no débito. À vista. Boa. Fábio, chorar em um Rolls Royce ou ser feliz no busão? Pô, acho que chorar em um Rolls Royce e tal, né? O choro passa rápido. Enfim, o Rolls Royce fica. Essa é unanimidade, né? Quase unanimidade, porque toda unanimidade é burra. Fábio, você já se sentiu intimidado de se aproximar de uma pessoa devido à diferença de poder aquisitivo? Já. Qual foi a compra mais estúpida que você já fez? Cara, você já sabe, começa rindo. Sabe que teve um dia, eu tenho um tio que foi um grande alfaiate. Eu não sei porquê, eu cheguei pro meu tio um dia e falei, tio, quero fazer um terno branco de linho. Meu tio ainda olhou, mas pra quê? Não, tio, eu acho bacana. Cara, quando aquilo ficou pronto, eu falei, onde é que eu vou usar esse negócio agora? Nunca usou? Não, eu usei uma vez para falar que tinha que usar. E esse terno foi feito há uns 20 anos. E o ano passado eu paguei uma aposta usando esse terno. Tive que levar no tintureiro, estava todo ferrado, porque estava, né, jogado lá há uns 20 anos. Foi a maior grana para lavar o terno. Você pagou uma aposta? Paguei, usando o terno branco com uma gravata verde. Uma coisa linda, coisa muito boa. Fashion. Bem palmeirense. Comemorar o título do Palmeiras. Não. Bom gosto. Ainda foi para comemorar uma outra coisa. E a compra mais sábia que você já fez? Compra mais sábia que eu já fiz? Provavelmente algum livro. Boa. Comprar ou alugar? Se eu tiver dinheiro, comprar. Boa. R$1 milhão ou um amor verdadeiro? Eu quero viver uma grande paixão aí. 1 milhão a gente corre para ganhar depois aí. Você que está aí assistindo muito a gente, se interessou aqui. Não sei se dá para ver na tela, mas o Fábio tem os olhos azuis. Verde. É verde? Da cor da camisa, pô. Bom, tô bem na... Você vai enganar a mulherada aí, que beleza. Aí, verde, azul. Verde, não. Vocês vão usar isso, eu vou falar de novo, hein? É bonito de qualquer jeito, né, pô? Deixa... Bom, eu achei que era azul, mas verde. Eu sou daltônico, então. Mas é verde, é que é o reflexo, né, da camisa. Verde do Palmeiras, então, né? É azul, hein? Eu tô vendo que é azul. Ele fala que é verde só porque ele é palmeirense. Não, você olhando assim, né? Azul, cara, o olho dele, mas tudo bem, vamos lá. Esverdeado. Vou ficar aqui, eu falei errado, então. Bom, se você tá interessado aqui no Fábio Pena, esse cara aqui, elegante, faça propaganda de olhos para as moças aí. Azul, porque... verde. E ele tá disponível, quer viver um grande amor. Vale mais do que R$1 milhão. Beleza? E aí, bom... Descreva agora a sua vida financeira, o resto da sua vida financeira, em 5 palavras. Em nova fase e tomara que próspera. Excelente, muito bom. É isso, né? Fechou em 5 palavras, hein? Muito bom. Olha, Fábio. Difícil as pessoas fazerem isso, né? Não, ele foi exato. Foi exato. Aí. Obrigado pela participação. Obrigado a vocês pelo Prazer convite, estar com você aqui. Muito obrigado. Bacana, divertido. Muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Isso, obrigado. E se você não segue o Fábio, redes sociais... Fábio Piperno no Instagram e só Piperno no Twitter. Boa. E todos os dias na Jovem Pan? Programa Opinião às 4h30 da tarde, o 3 em 1 às 5 da tarde e em transmissões de futebol e programas esportivos por aí.
Muito bom, Fábio. Olha, e para você que está aqui acompanhando a gente, se você não seguiu a gente aqui ainda, clica aí no sininho para você receber a atualização. Segue o perfil aqui do Date com o Dindim para a gente levar sempre aí na sua caixa de e-mail as atualizações que todas as quintas-feiras tem aqui. Gente nova vindo aqui. Acompanhe, melhore a sua vida financeira com a gente. Comente quem você quer que a gente traga. Siga o Explica Gui também. Por favor. Siga o Papai Financeiro também. E até a próxima quinta-feira. Obrigado. Valeu, gente.